Boa noite, está começando o programa Militão e Militão. E olha, para começar, nós vamos falar sobre um case de sucesso e empreendedorismo que partiu de Londrina, agora já avançou pelo Paraná e inclusive interior de São Paulo, que é o Hashimitsu. Você, das que é de Londrina, conhece, porque você já provou as delícias do Hashimitsu. Mas como é que começou tudo isso? Está conosco o homem que, ao lado da esposa, fundou o Hashimitsu, que é o empresário Nilo Cato, que veio contar um pouco dessa história para a gente aqui. Como vai, Nilo? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Muito prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você e com o seu público. Que maravilha. Nilo, como é que tudo começou? Marcelo, tudo começou... a história é meio longa. Já faz 17 anos quando começamos bem pequeno. Você lembra disso? É verdade. Há 17 anos atrás, exatamente em 2005. Começou porque eu passei um período no Japão, em 90, início de 90, fui para o Japão, fiquei por 15 anos lá, casei, tive filhos lá, e foi um negócio que eu precisava, era um sonho ter um negócio próprio, porém foi um negócio que iniciou depois de uma estada, né, um período de 15 anos lá no Japão, eu precisava retomar a minha vida aqui no Brasil. Aí nós começamos o negócio em 2005. Mas você já veio com a ideia de lá? Lá você já viu algo que você falou lá no Brasil dá certo? Como é que foi isso? Sim, sim. Na realidade, como a gente tinha vontade de montar algum negócio próprio, sempre a gente ficava observando os movimentos que aconteciam e realmente as confeitarias, as cafeterias do Japão, em 90 não era muito comum cafeteria aqui em Londrina. Era algo raro. São Paulo, Curitiba, Rio, né? E eu sempre fiquei imaginando, será que pode acontecer, tudo mais, enfim. Mas em 2004, Londrina já estava aderindo às confeitarias, né, a frequência em confeitarias e cafeterias. E a gente imaginou que poderia, aquele sonho que a gente tinha, e era um hobby da Sueli, né? Ela já fazia isso informalmente lá no Japão. Ela fazia bolos para épocas festivas, né? Aniversários, casamentos, esse tipo de coisa, lá para a comunidade brasileira. E eu voltei, na realidade, a convite do meu sogro que tinha uma borracharia. Era para eu ser um borracheiro. Interessante demais. Verdade. Como as coisas são, né? O mundo, a vida vai moldando a gente, né? Você vê, vou investir em borracharia. Ele já tinha uma borracharia, na realidade. Era uma borracharia lá no centro de Londrina. Certo. Aliás, aqui no centro de Londrina. Que era uma borracharia um pouquinho especializada. Ele consertava cortes de pneus, esse tipo de coisa. Vulcanizava pneus, né? E foi com esse convite de suceder ele, fazer a sucessão, né? Ele tinha um funcionário e ele estava na época com 68, 70 anos, hoje está aposentado e tudo mais. E a convite dele eu retornei para o Brasil. Então eu trabalhei 8 meses como borracheiro. De fato mesmo? De fato. Mas foi um choque muito grande, porque lá no Japão vamos lá, a gente constantemente trocava de carro, o pneu chegava na aquela marca de segurança, Marcelo, já não trocava, não pensava 2 vezes. E a gente pagava para a gente jogar esse pneu. Ainda por cima isso? Tinha uma empresa de reciclagem que cobrava para a gente jogar fora. E você imagina o choque que nós levamos. A gente chegava a riscar pneus, sabe aqueles pneus que não tinha mais desenho, né? Certo. E chegava a riscar para vender e tinha público para isso. Naquele momento, hoje eu entendo diferente, né? Hoje eu entendo que era uma oportunidade, né? Eu entendo que foi um choque muito grande. Falei, meu Deus, né? Eu estava num país que a gente tinha uma fartura e chegou aqui, as pessoas riscam pneu para utilizar. Então foi choque de realidade. Choque de realidade. Mas esse período foi um período importante, Marcelo. Uma que não dava, a borracharia não dava, os ganhos não davam para a minha família e a família dele, né? Então, o que ficou marcado, eu lembro muito bem,
quando um cliente apareceu, logo no início, ele pediu para calibrar, e meu sogro estava almoçando, e eu fui calibrar, não sabia nem calibrar o pneu, e ele me deu aquela nota, aquela cédula de R$1. Aquilo lá me ficou marcado. Foi, eu te confesso para você... Uma gorjeta, como se fosse. Uma gorjeta. E era uma coisa inversa, né? A gente chegava nos postos, mandava abastecer, mandava calibrar, e a gente até dava gorjeta, né? Então foi um choque muito grande, que naquele momento eu falei, meu Deus, e agora? Eu acredito que foi aquele momento que eu tinha que decidir. Falei, olha, eu vou retornar para o Japão, que nessa vida eu não quero continuar, não é isso que eu sonhei, ou continuar. E a minha esposa, a Sueli, né, inclusive mandou lembrança para você. Um grande abraço para a Sueli. Ela disse, não, vamos continuar, vamos ficar, o filho está na idade escolar, nós por esse motivo também que a gente retornou, a gente vai começar um negócio. E começamos, aí uma portinha bem pequena. Lá na Avenida JK. Em JK, 3.190. A gente também não tinha experiência nenhuma e começamos o negócio em 9 de agosto de 2005, Marcelo. Ali começou eu, a Sueli, aliás, era para ser a Sueli e a irmã dela, a Kelly. E eu tirei uma licença da borracharia. E foi para ajudar. Foi para ajudar. Eu não entendia nada, não tinha nenhuma experiência. E no início realmente era para dar uma força, um início lá. E até hoje não existe mais a borracharia. Até hoje eu não voltei da licença. Foi uma licença boa, uma licença prêmio, vamos dizer. Exatamente. E aí, da loja da JK, que se expandiu a Hashimitsu, né? Marcelo, obviamente que no início foi aquela dificuldade muito grande. Todo pequeno negócio, o início realmente, eu acredito que 99% passa pela essa dificuldade. Eu tive um ponto, no 7º mês, eu tive o ponto de querer desistir. Ah, é? Você passou por isso também? Passei por isso. Praticamente todos os empresários que começam. Eu ia entrar na estatística que no primeiro ano, já não sei quantos % acabo fechando. No 7º, no 8º mês eu ia fechar. E aí? Aliás, não foi essa a decisão, fiquei nessa dúvida. Porque a gente não conseguia se manter, a gente estava injetando, colocando dinheiro, estava no vermelho. E naquele momento, no 8º mês, que nós tínhamos que decidir. Ou fecha e retorna para o Japão, ou faz qualquer outra coisa, ou continua. E nós decidimos, mais uma vez, eu e a Sueli, falou, escuta, como nós vamos fazer? Vamos continuar? Vamos. Se for continuar, precisamos mudar. Ah, tem esse aspecto. Tem esse aspecto. Precisamos mudar. Mas mudar o quê? Aparentemente, o produto estava perfeito. Até então, a gente achava que estava perfeito. Tinha aceitação, né? Tinha aceitação. Tinha aceitação, Marcelo, mas a gente não conseguia fidelizar, não conseguia trabalhar com marketing, inclusive o seu Oswaldão, a Vanusa me ajudou muito, né? No começo. O JL também me ajudou muito, enfim, a comunidade nos abraçou. O que nós tivemos que mudar? Nosso pensamento, nosso jeito de pensar. Hoje fala o mindset, né? A mentalidade. Ali, naquele momento, nós vimos que nós estávamos vítimas da situação, reclamando de tudo. Estava se vitimizando realmente, era um coitado. Então, e a partir do momento que nós decidimos, falamos, vamos mudar, vamos lá. Né? Se todos passaram por isso aqui, nós também vamos enfrentar. Marcelo, parecia um passe de mágica. As soluções começaram a aparecer, não que não estavam lá, a gente não estava enxergando. Espera aí que o Nilo vai continuar contando essa história no próximo bloco do programa e muito mais.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos falando do Hashimitsu, sabendo a história, já vimos como começou, com o empreendedor, o Nilo Cato, que está aqui conosco. Você dizia, as soluções estavam lá, você só não enxergava, né, Nilo? Só não enxergava. Eu entendi que naquele momento de pessimismo, de negativismo, as soluções estão lá, sempre está lá, só que a gente não enxerga, a gente não consegue ver as oportunidades. E isso, incrivelmente, começou a aparecer as soluções, começou a aparecer mais oportunidades, a gente começou a ouvir, começou a enxergar, e tudo aí daquele momento em diante nós deslanchamos. Aí eu que não me considerava empreendedor, falei, nossa, e achei fascinante. Falei, nossa, empreender tão emocionante dessa forma. Aí nós começamos, montamos a nossa sede própria em 2013. Foi um investimento, foi um salto muito grande, superlotou a loja e inauguramos no final de 2013. Só para você ter uma ideia, a partir de 2014 a 2015, nós inauguramos 5 lojas. Nossa, foi o... 5 lojas. Então foi essa paixão mesmo por empreendedorismo que fez a expansão acontecer. Bom, a paixão, o entusiasmo, o otimismo foi o que movimentou isso daí. Nós montamos 5 lojas, enfim. No final, em 2016, estávamos 2015, 2016, estávamos com 6 pontos na cidade. Uma cidade de 550 mil habitantes, onde todos diziam que no máximo seria 2 pontos. E nós estávamos com 6. Você quebrou o paradigma. Quebramos o paradigma. E as pessoas, até eu brinco, né? Foi estratégia? Falei, lógico que foi um estudo muito grande. Não foi acontecendo, foi na vontade, né? E, por final, senti a necessidade, a nossa cozinha já estava muito, fisicamente, não cabia mais nada, e a gente tinha um sonho de montar a expansão fora da cidade. Nós montamos até uma indústria, foi uma decisão até... Mais um passo muito grande. Na época, o financeiro, os que são muito racional, Marcelo disse o seguinte, não dá, Nilo, não tem como. Foi uma reunião de 2 ou 3 horas, não me convenceu a desistir. Por final, eles bateram na mesa e disse, Nilo, você está pulando no abismo. E a resposta que eu dei, falei, põe paraquedas que nós vamos pular. Tinha gente que falou, dá um passo para trás. Você falou, não, nós vamos pular. Não vamos pular. Constrói o paraquedas, não vamos pular. Enfim, começamos a fábrica, estávamos terminando a fábrica em 2019 e, paralelamente, inauguramos a loja de Maringá. Foi uma explosão muito grande. E foi a primeira fora de Londrina? Fora de Londrina, foi um desafio muito grande. A logística, apesar de ser 110 quilômetros, foi uma logística que era a nossa preocupação, conseguimos resolver e estávamos prontos para 2020 continuar com a expansão,
fora do estado, fora em outras cidades do Paraná. Enfim, março de 2020, não precisa nem contar a história, né? A gente tinha investido tudo do orçamento, mais um pouco e mais um pouco, até o orçamento pessoal, a reserva pessoal, nós investimos, fluxo de caixa e tudo mais. Fomos, março de 2020, o que aconteceu? O paraquedas não abriu. Tem esse... O paraquedas não estava abrindo, foi aquela semana muito tensa. Enfim, vamos consertar o paraquedas na queda, né? E foi isso que aconteceu. E aconteceram muitas coisas. O online, que na realidade a gente não... Para mim ou para qualquer outro, aconteceu e salvou o nosso negócio. E realmente 2020, 2021 não foi legal essa pandemia, obviamente que não foi legal para ninguém, mas se trouxe algum ensinamento, a gente sair da zona de conforto, a gente desligou o piloto automático. Aquele momento foi importante que eu falei, cara, vamos desligar o piloto automático. Foi isso que nós fizemos, assumimos o manche e a coisa aconteceu, 2020, 2021. 2021 foram mais 2 lojas, um em Presidente Prudente, estado de São Paulo, oeste de São Paulo. Aí saiu do estado do Paraná. Paraná, em plena pandemia. Foi um sucesso total. E abrimos o Curitiba. Curitiba, o projeto já era anterior e executamos. E a loja aberta e também fazendo sucesso. Fazendo sucesso, muito sucesso. Era um desafio, porque a nossa marca em Curitiba, ou Presidente Prudente, não é tão conhecida como Londrina. Então era esse desafio grande que a gente enfrentou, ajustamos e hoje é um sucesso. E agora nós estamos nos preparando aí para outras expansões. Opa! E o Nilo vem contar, nos próximos programas ele vem contar mais sobre isso. Inclusive, Nilo, vamos falar sobre por quê, e você que teve, por que muitos japoneses que chegam, né, do Japão com dinheiro, acabam não dando certo em nada. O Nilo, inclusive, já deu palestra via Sebrae, né, sobre isso, para dizer por que tem gente que dá certo, gente que não dá, a maioria não dá. É ou não é? Isso. E falar mais falar mais coisas do Hashimoto. Ele tem muita coisa para contar. Obrigado, Nilo Cato. Um grande abraço para você. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu.
Aqui conosco está Aldemar Mascarenhas para comentar as coisas do Brasil e de Londrina nessa reta final das eleições. Como vai, Aldemar? Eu vou muito bem, Marcelo. Acabo de chegar lá do Rio Grande do Sul, estava no congresso dos lotéricos lá em Gramado, com a presença de 3 vices-presidentes da Caixa, executivos de área, um evento onde nós debatemos bastante sobre as questões lotéricas em nosso país, principalmente sobre um projeto polêmico que a Caixa quer lançar e que uma parte dos lotéricos acha que é viável, outra parte não concorda. Temos que fazer ajustes e ver os prós e contras com relação a esse projeto, que é um projeto de venda do bolão online. É uma coisa que a gente está trabalhando para não prejudicar principalmente os menores, os lotéricos, aqueles que estão em cidades pequenas e etc. Né? E você não pode canibalizar um negócio que está dando certo. Tem um ditado que diz, time que está ganhando não se mexe. Exato. Não é? Mas você sabe como é que é. A Caixa Econômica é um banco e ela só vislumbra o quê? Lucro, lucro, lucro e lucro. Então os lotéricos têm que brigar. Mas o modelo que estamos adotando aí, esse governo tem nos dado uma abertura muito grande, mas muito grande, de participar das decisões e nós temos dado a nossa contribuição com competência. É isso aí. E essa semana você tem uma razão maior, né, para celebrar esse prêmio bilionário aí da nossa Mega Sena. 300 milhões. Olha, o prêmio, meu amigo, não deu ganhador. 300 milhões desse sábado estará em jogo. Então, você já viu, né? É só você sonhar com aquelas dezenas ou jogar aquelas dezenas da sua preferência, ir até uma casa lotérica e registrar o seu joguinho. Vai lá e fica com ele. Guarda esse cartão até passar o sorteio. Porque tem muita gente, Marcelo, que joga, deixa o cartão de qualquer jeito, de repente ganha e fica aquela loucura para achar a aposta, não acha, e aí o dinheiro vai para onde? Vai exatamente para o FIES. Ah, é? Já vai, é destinado. É destinado ao FIES. Ajudar o aluno carente. Porque quem mantém o FIES são as loterias Caixa, da qual eu faço parte, contribuindo com o nosso trabalho. Vamos falar de eleições agora, Aldemar. É domingo, hein? Pois é. Eleição está aí, o momento cívico do nosso país, mais uma vez, né? A cada 2 anos tem, e a hora de cada um exercer a sua cidadania, votando com consciência, escolhendo o seu candidato com critérios, vendo a sua vida pregressa, o que ele fez lá atrás, se ele já foi, se ele não foi, né? Ver quais as suas propostas, né, que ele tem para melhorar a nação. Normalmente, Marcelo, as pessoas votam pelos seus próprios interesses. Ah, entendi. Não é? O voto deve ser por um todo, por um Brasil melhor, por um amanhã dos nossos filhos, porque hoje nós vivemos a consequência de um passado. Então nós não podemos continuar cometendo os mesmos erros, Marcelo. É verdade. Por isso a necessidade de você examinar bem a vida pregressa do seu candidato, daquele seu escolhido, se ele realmente merece o seu apoio, né? Se ele tem proposta para a nação brasileira. Se ele só está pensando no seu umbigo, tira ele fora, ó, joga ele fora e vota em quem realmente vem com uma proposta para fazer do Brasil uma pátria nacional saudável, onde você tenha oportunidade, onde nós possamos crescer, né, como uma nação, como um país, porque o Brasil tem uma potencialidade, uma capacidade de recuperação incrível. Eu vejo agora, após pandemia, é o único país que cresceu de uma maneira satisfatória. Olha. Os Estados Unidos estão com a inflação galopante, está lá. Inflação subindo, subindo, subindo. Aqui no Brasil, como estamos? Nós estamos num processo de deflação. Olha os preços, né? Então a gente tem que primar exatamente naquele candidato que pensa na pátria nacional e que conduz as coisas do país com retidão. Esse é o perfil do voto responsável que deve ser exercido nesse dia 2 aqui no próximo domingo. Você vai levar o celular, não? Como é que é?
Eu vou levar o celular, rapaz, porque o celular faz parte da gente, né, Marcelo? Agora, é muito estranho essa ordem aí desse ministro. Aliás, esse ministro faz cada... É o ministro mais babaca que eu já vi. Babaca mesmo. Porque, olha, cada decisão que ele toma aí, em desacordo à sociedade. As pessoas dão até risada com essas decisões dele. Você vê esse negócio de proibir você entrar com o seu celular para votar. O celular faz parte do cidadão hoje. Não tem como você não estar com o celular, Marcelo. Aí diz que você vai entrar na urna lá para votar, deixa o celular em cima de uma mesa como se o celular fosse uma arma, né? E aí vai, volta, depois pega o seu celular e vai embora. Pô, que história é essa? Você ouviu falar dessa história da degola? Diz que é o gesto da degola. O gesto da degola. É o gesto da degola. Né? Tá o maior comentário aí nas redes sociais. Infelizmente, a imprensa não fala na votação de algo que se referia lá ao atual presidente, Bolsonaro, né? A campanha do Bolsonaro. Aliás, estão vetando tudo que o Bolsonaro está fazendo, né? A bandeira do Brasil, os candidatos não podem usar. Os candidatos, né? Você vê que absurdo isso. A bandeira do Brasil, o Brasil foi resgatado. Eu tenho um orgulho de ser brasileiro, sempre tive, e agora ainda mais. Os Estados Unidos, tudo nos Estados Unidos está lá, a bandeira americana. Onde você vai. Né? Aqui no Brasil você não pode usar a sua bandeira, as cores do Brasil você não pode usar. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso. Mas olha, eu vi alguns comentários esses dias a respeito desse ministro, quando ele não era ministro, quando ele era advogado lá atrás. Olha, é de dar medo. De arrepiar. A postura dele era de dar medo. Então, gente, o voto é muito importante para você construir um país da gente. Esse é o meu recado para vocês. Obrigado, Aldemar Mascarenhas. Grande abraço para você. Eu que agradeço, Marcelo. Uma boa noite ao senhor e à senhora que estão em casa. Exerçam o voto com responsabilidade, com critério. Muito obrigado. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, você sabe que no sábado tem a série Sucessão Familiar com Otávio Scandelai, mas hoje ele enviou para falar um pouco de como foi essa sucessão até agora,
o Sérgio Vitori, que você que gosta de futebol conhece como Serginho, que foi goleiro do Londrina aqui. E que hoje trabalha no Grupo Veneza. Vamos saber como foi a trajetória dele. Como vai, Serginho? Tudo bem? Boa noite, Militão. Tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Uma responsabilidade grande também, né? Substituir o Otávio, mas estou muito feliz com a oportunidade. Vamos falar dessa tua trajetória, que isso mostra o que é a sucessão familiar. Você começou como atleta, como goleiro de futebol, quando? Eu comecei como goleiro de futebol quando eu era criança ainda. Eu tinha um tio que era goleiro, né? E me inspirei na história. Na família mesmo. Na família já tinha. Eu ia nos jogos quando eu era criança no Canadá, no iate, ia ver ele jogar e acabei me inspirando nele e me tornei goleiro por conta dele. Ele falava, não vai ser goleiro é difícil, né? Vai ser centroavante, mas eu tinha ele como um ídolo e acabei seguindo a profissão aí, né? Mas no futebol de campo você começa no Londrina mesmo ou em outro lugar? No futebol de campo eu comecei no Londrina como mirim, aí eu não tive muita oportunidade, saí, fui pro PSTC, joguei um bom tempo lá, depois voltei pro Londrina. Aí já voltei nos juniores, depois já fui pro profissional. Onde foi titular do time em 3 passagens, é isso? Tive 3 passagens. Uhum. 3 passagens, ao todo aí deu mais ou menos uns 5 anos de Londrina Esporte Clube. Não é brincadeira, né? Não, um time do coração, um time que eu tenho muito orgulho e muito carinho. Vamos lembrar daquele que é um jogo que todo mundo lembra do Serginho, que quando você defendeu o pênalti contra o Cruzeiro e o Londrina depois ganhou o jogo, não foi? Foi um jogo emocionante, Copa do Brasil. E até hoje esse jogo é marcado, toda vez que a gente vai jogar contra o Cruzeiro eu sou lembrado e aquela equipe é lembrada, acho que é muito legal da gente saber que nós criamos uma história no time do Londrina, né? Então foi um jogo importante, consegui defender o pênalti, consegui uma vitória. E infelizmente não conseguimos passar para a próxima fase porque o time do Cruzeiro era um time muito bom. Era uma seleção, né? O pênalti quem chutou, o Robinho? Foi o Edilson, o Capetinho. O Edilson. O Capetinho. O jogador de seleção, aquele ano mesmo ele foi para a Copa, né? Então, graças a Deus conseguimos fazer um bom trabalho. Depois do Londrina você jogou em mais clubes? Depois do Londrina joguei Noroeste de Bauru, União Barbarense lá em São Paulo, joguei no Ceilândia de Brasília, aqui no Paraná joguei no Operário de Ponta Grossa, no Paranavaí, no Nacional de Rolândia. Bastante dinheiro. Tive um ano na Itália e joguei um ano em Chipre. No Chipre? Isso. E nesse período você já era casado quando você jogou futebol? Nesse período eu já era casado. Eu me casei em 2006, né? Quando eu fui a primeira vez para fora do país, para a Itália. Aí eu me casei para minha esposa junto me acompanhar. Ah, sua esposa te acompanhava nesse... Me acompanhava. Onde eu ia, ela sempre estava junto. Isso no futebol, eu lembro, quem teve essa mesma trajetória foi o Elber, né? A esposa acompanhou e foi com ele para a Alemanha, quando ele foi jogar lá. É sempre porque a gente chega, quando chega não conhece muita gente, a gente sempre está sozinho, então é muito importante o apoio familiar aí para que a gente possa ter um bom desempenho dentro de campo, né? Aí, tem esse aspecto. Um dos principais motivos é esse. Afeta o desempenho você está sozinho, né? Afeta o desempenho, né? Você tendo companhia, você sempre vai estar mais confiante. Às vezes você chega desanimado, um treino ou outro que você não foi muito bem. Aí você chega em casa, você tem aquele apoio, acaba te dando uma moral um pouquinho mais e você consegue desempenhar um bom trabalho. Agora, depois que você encerrou a carreira com quantos anos, Serginho? Eu tinha 33 anos, meu último clube foi o Arapongas. Certo. Né, que eu joguei no Arapongas também aqui no Paraná, por 2 vezes, né? Então, acabei encerrando por lá. Cansei um pouquinho de ficar viajando, sou muito caseiro, sabe? Certo. Então, cansei um pouquinho de ficar viajando, de ficar sempre fora da cidade. Então, acabei decidindo por encerrar minha carreira. E aí, como é que foi? Tem muito isso, o jogador de futebol termina a carreira e mesmo sendo 33 anos, futebol você já é um veterano, mas para a vida é um jovem, né? Começando, né? E aí, como é que você fez? Para a vida é um jovem. Quando eu parei de jogar, eu fui trabalhar numa empresa de um tio meu, de persianas, né? E lá foi uma escola para mim, aprendi a me relacionar com clientes, aprendi negociações de vendas, né? Então, acho que isso aí foi muito importante para a gente entrar no mercado de vendedor, de corretor que a gente é hoje. Então, acho que foi uma escola. E estou tendo a oportunidade agora de trabalhar lá junto com o Otávio na Veneza e cada dia aprendendo coisas novas. Lá na Veneza você faz o quê? Lá na Veneza eu sou gerente de carteira, né? Eu cuido de proprietários. Quando o proprietário tem um imóvel, quer levar para a imobiliária, então a gente que faz esse trâmite aí entre os corretores, os compradores ou quem vai alugar, né? Então a gente faz esse meio campo. É uma carreira diferente do futebol, né? É uma carreira diferente do futebol, né? Você precisa ter um bom relacionamento com os clientes e isso aí a gente tem aprendido bastante lá na Veneza. Apesar que, com certeza, essa experiência da vida de atleta, você traz para a vida profissional atual, não traz? Traz, porque o futebol é um relacionamento, né? Você tem
que ter relacionamento com torcedores, tem que ter relacionamento com a empresa, você tem que ter relacionamento com a imprensa, né? E então isso aí a gente aprende bastante, né? É uma coisa importante é você ter amizades também, né? Para esse ramo nosso, nesse ramo comercial, é importante você ter amizades. E graças a Deus eu pude fazer boas amizades no futebol e a gente leva aí para nossa vida. Você joga ainda não? Só brinco. Né? O pessoal às vezes brinca, você não joga no gol, né? Eu brinco, né, com todos. Já tomei muito gol, deixa eu fazer um pouquinho de gol. Mas... no gol nem pensar. Não, eu brinco sim. Até às vezes eu jogo, às vezes o Jorge Júnior me chama para brincar com o Londrina Master e a gente brinca sempre no gol, né? É que eu jogo na linha mais para dar uma corridinha, para dar uma suada, né? Mas onde precisar a gente vai. O negócio tá brincando. Mas na linha tem a habilidade do... Tem nada, na linha só para... Tipo o Rogério Ceni, não? tem não, na linha só para correr mesmo, para dar uma suadinha, mas o negócio é no gol mesmo. Você tem de altura? Eu tenho 1,84. E pelo que eu posso ver aqui, você valoriza a família, né? A vida em família, né? Valoriza, eu acho que é a coisa mais importante que tem, né? É a nossa família, que nos dá esteio, né? Que nos fortalece quando a gente precisa. Conselhos, né? Que eu acho que é o mais importante, porque... Por exemplo, eu tenho minha mãe, tenho meu tio, o próprio Otávio, quando a gente precisa de um conselho, são pessoas que são vividas e você sabe que você vai ter bons conselhos, né? Então, acho que a família é uma das coisas mais importantes para que a gente possa ser bem-sucedido na vida, né? Serginho, é casado há? Sou casado desde 2006, quase 15 anos, né? Opa! Mano, filhos não? Filhos ainda não. Tá jóia. Filhos ainda não. Então, o Sérgio Vittori, né? Muita gente, quando você fala Sérgio Vittori, não reconhece, né? Muita gente não. Porque era Serginho, era né? Serginho, era Serginho. É isso aí. Foi o camisa 1 do... Era 1? Você jogava camisa com 1 do Londrina. O goleiro ainda joga com a 1, né? Com a 1, com a 12, geralmente, mas a maioria é número 1. Né? A maioria é número 1. O resto já mudou demais. O resto já mudou. O pessoal tem gosta 88, de números maiores. 77, né? Tem até 100 e não sei o que jogando. É estranho, não é, Serginho? É estranho. É que às vezes a gente chega a algum clube e tem jogador que gosta do número específico, mas chega lá já tem, né? Então aí alguns faz a soma de outros números para dar aquele, ou alguns gostam de número alto mesmo, né? Então é por isso que deu uma diversificada aí. Para finalizar, o Grupo Veneza sempre crescendo, né? Fala pra gente do Grupo Veneza. O Grupo Veneza sempre crescendo, é uma empresa familiar, né? Igual a maioria das pessoas já sabem. O Otávio sempre vem falar sobre sucessão familiar. Eu acho que vocês escolheram uma das melhores pessoas que possa falar sobre esse assunto, né? Ele é uma pessoa que gosta de dar oportunidades para a família. Então lá na Veneza não tem só a família dele, né? Tem outras famílias, tem casais que trabalham lá na Veneza, tem primos. Então ele é uma pessoa que dá bastante oportunidade para a família, porque ele sabe que cria esse laço, né? Dentro da empresa. Então a Veneza sempre crescendo porque tem essa visão familiar aí, sempre buscando passar o carinho da família para todos os nossos clientes. Serginho, um grande abraço, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade e um grande abraço para todos. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Agora no programa Militão e Militão nós vamos falar um pouco sobre fibromialgia, isso mesmo. E vamos falar com esse tema com a Claudete Stable Ribeiro Romanizem, que é fisioterapeuta com formação em microfisioterapia. Muito interessante. Boa noite, Claudete, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro vamos saber o que é fibromialgia. Ela é um conjunto de sintomas. Então, ela é até denominada como uma síndrome. Mas, claro que o principal é a dor no corpo, né? O sintoma principal é uma dor muito forte, uma hipersensibilidade ao toque. A gente encontra pacientes que não aguentam nem um abraço. Um simples abraço já é sentido pelo paciente como uma agressão, né? Eles não aguentam nem um toque. Então, hoje ela é responsável por aproximadamente 15% dos diagnósticos reumatológicos. Ah, é? Importante, hein? Mais de 70% a 90% desses casos são de mulheres de 30 a 60 anos. Então, tem um recorte aí na população que sofre mais com essa síndrome. E quais são as causas, Claudete, dessa síndrome? A fibromialgia, ela é uma espécie de inflamação do corpo, é uma inflamação crônica. E eles envolvem, essa inflamação envolve não só o sistema muscular, porque a gente pode pensar fibromialgia, uma inflamação da fibra. Não, envolve mais do que isso, envolve o sistema muscular, nervoso, endócrino. Então, é todo um processo de desregulação que leva o corpo a se inflamar, né? Então, tem ali um excesso de moléculas inflamatórias, né, que a gente chama de citocinas inflamatórias, e uma falta daquelas moléculas que desinflamam o próprio corpo, né, as citocinas anti-inflamatórias. Desequilíbrio total. Então, esse desequilíbrio, ele leva ao que a gente chama de alodinia. O que é a alodinia? É uma hipersensibilidade. Então, qualquer estímulo é sentido como dor, né? É um exagero, é uma hipersensibilidade. Então, a pessoa, às vezes, não suporta nenhum contato físico. Então, isso, para a qualidade de vida, é complicado, né? Detalhando mais, quais são os principais sintomas, então, da fibromialgia? Bom, com certeza, o principal é a dor, e tanto que o diagnóstico é clínico por palpação, né? O diagnóstico clínico não é o diagnóstico que a gente faz na micro, mas o diagnóstico clínico é feito por palpações, existem 18 pontos no corpo pré-estabelecidos. Se ela apresentar resposta positiva de dor em 11 desses pontos, ela é diagnosticada com fibromialgia. Mais associado a essas dores vem a fadiga, cansaço, má qualidade do sono, depressão, ansiedade, problemas intestinais. Então, tem um quadro dentro dessa síndrome com muitos sintomas, né? Além da dor no corpo. Agora sim, o tratamento, vamos saber como é o tratamento da fibromialgia com a microfisioterapia. Isso que é interessante, né? Aliás, tem gente que nem sabia que podia usar a microfisioterapia para essa síndrome, né? Sim. Bom, a microfisioterapia, ela faz parte das terapias de toque suave, né? Que em inglês eles chamam de gentle touch, né? Therapy, né? Sendo das poucas terapias que o paciente suporta. Porque muitas vezes qualquer toque ele fica tenso, né? Ele fica com medo, e na micro não, porque o toque é muito suave, então ele consegue relaxar e receber a técnica. Só que a microfisioterapia, ela não vai buscar só o alívio da dor, ela vai mais fundo. Ela vai fazer uma investigação palpatória para encontrar outros pontos, não são aqueles pontos do diagnóstico, né? Tem outros pontos dentro dos mapas que a microfisioterapia usa, que ela vai entender o que vai levar a gente a entender o que levou o corpo a se desinflamar. Então, é comum nesses quadros a gente encontrar histórias de pessoas que passaram por muita desvalorização, impotência de resolver coisas que gostariam e não conseguiram resolver,
está fazendo coisas que não gostariam de estar fazendo com o próprio corpo. Então, é muito comum se encontrar esse tipo de história. E com as nossas mãos, a gente vai trazer à tona essa história, a gente vai traduzir esses pontos do corpo, a gente vai traduzir para entender a etiologia, o que está por trás, né? O que está por trás desse sintoma e que levou o corpo a se esgotar, a ficar hipersensível e a reagir dessa forma. E aí, com os nossos toques, iniciar esse processo de restauração. E os resultados, Claudete, quais são quando se aplica, né, a microfisioterapia para tratar essa síndrome? Bom, nós temos os resultados clínicos que a gente observa, que eu observo no meu consultório, e os resultados são muito bons. Eles acabam por melhorar vários desses sintomas, não só a dor, mas a qualidade de vida, a qualidade do sono, todas as funções vitais. Mas também a gente tem resultados científicos, né? Recentemente foi publicada uma pesquisa, inclusive por brasileiros, feitas por terapeutas brasileiros que trabalham com a microfisioterapia. E foram escolhidas 64 mulheres com diagnóstico de fibromialgia, 32 receberam a microfisioterapia, 32 placebo, toques no corpo, mas não associados à microfisioterapia. E essas mulheres receberam 2 sessões e depois foram acompanhadas por 180 dias com questionários, exames de laboratório, e foi detectado que após apenas 2 sessões, elas melhoraram as dores e também tiveram melhoras nos exames, né, nos fatores inflamatórios. Então, diminuiu a inflamação do corpo com apenas 2 sessões. Então, a microfisioterapia se mostra uma técnica interessante para que as pessoas busquem para melhorar esses quadros de fibromialgia. Mas só para esclarecer melhor, quando vem um paciente com fibromialgia para você, só com 2 sessões é suficiente ou não? Como é que funciona? Normalmente são 2 sessões. Certo. E aí a gente começa a espaçar, claro que cada caso é um caso, mas normalmente a gente faz 2 sessões com intervalos aí de mais ou menos 60 dias e aí a gente já tem o resultado. Os pacientes mais graves dessa síndrome, o que acontece com eles? Você já ouviu casos assim? Já, a tendência é cadeira de rodas, realmente a imobilidade. Né? Pode chegar nesse ponto. Fora o isolamento social, né? Que ele não consegue conviver. Não consegue mais conviver. Não é porque ele não queira, não tem como. Não, o corpo não aceita mais nada, né? Nenhum convívio. Então é bom olhar para isso, né? E diante da estatística que você falou, especialmente as mulheres entre 30 e 60 anos. Que é aí onde está a maior incidência, né? Maior incidência. Curioso, hein? A mulher, ela somatiza mais, né? Eu acho que a mulher é mais sensível a toda uma história, a tudo que ela passa, e ela materializa isso no corpo. A história dela acaba se materializando no corpo. Então é aí no corpo que a gente tem que mexer. Só lembrando, a Claudete é da Clínica Ser, não é isso? Isso, Clínica Ser, Saúde Integrada. Que está aqui em Londrina. Obrigado pelas informações, até a próxima. Até a próxima. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!